Bitcoin e a liberdade real contra o sistema. Eu sou frontal, com André Costa, visão sem igual. Aqui o conteúdo é letal. Pessoal, mais uma vez aqui, hoje no André Talks, vou receber aqui o vereador pelo município de Salvador, da Bahia, a primeira capital do Brasil. Vou receber o ilustríssimo vereador Alexandre Aleluia. Minha honra, Alexandre. Minha honra, prazer, André. Um prazer estar aqui, sempre bom falar, ainda mais o tema. O tema hoje é interessantíssimo, né? Se você curte cripto, se você curte Bitcoin, hoje o tema é exatamente esse, né? A gente hoje iria gravar com o Aleluia e com o nosso deputado Diego, mas por um problema de força maior, ele não veio, ele vai estar presente no próximo episódio. Então, o tema hoje seria por que a Bahia pode virar referência em cripto. Hoje seria esse o tema, mas a gente vai falar de Salvador e depois a gente vai falar da Bahia também, junto com o deputado Diego Castro. Mas hoje a gente vai desenvolver aí o tema. O nosso vereador ele tem duas propostas de lei, já uma desde 2023, que inclusive eu desconhecia. Para mim, eram propostas mais recentes, mas é um cara que desde 2023 já vem, como ele mesmo falou, falando grego com os colegas lá da Câmara Municipal, né? Então, vereador, fala um pouquinho aí primeiro dos outros projetos que você já executa no dia a dia. Fala para os seus eleitores ou aquelas pessoas que não te conhecem, para te conhecer um pouquinho mais, e aí a gente entra nos nossos temas. Vamos lá, André. Eu tenho Enfim, foi minha primeira eleição em 2016. Então, estou no terceiro mandato como vereador. O que eu procurei fazer desde o começo, digamos assim? Lógico que a gente evolui, a mente muda, mas meus valores, eu procuro ser constante. Eu tenho uma relação muito, muito firme com a defesa das liberdades individuais. Sou conservador. Para mim, existe uma cultura que dá base para a nossa sociedade, que é cristã. Salvador é baseada na relação judaico-cristã entre o indivíduo e a comunidade. E isso deve ser defendido. Portanto, na minha visão, o político não pode ficar inerte. Então, uma visão bem clara sobre isso. E isso inclui liberdade econômica, liberdade de ter sua fé, que, na maioria do baiano e do soteropolitano, é cristã, fato. É uma premissa que eu tenho muito, muito firme nos meus mandatos, na minha vida, minha jornada. Às vezes as pessoas acham que Salvador ou que a Bahia é uma terra de religião de matriz africana. Mas se a gente olhar, onde a gente tem mais é no sul, né? No Rio Grande do Sul, saiu até uma pesquisa recentemente falando sobre isso. E também se você falando de religião, eu lembrei de um fato que ocorreu esses dias, que lá na Califórnia, a gente está falando muito de Califórnia esses dias, né? Está acontecendo muita coisa. Tinha um casal que deu entrada num visto de asilo porque praticava o candomblé e estava sendo ameaçado aqui no Brasil e estava lá. Sim. E aí o oficial de imigração negou o visto deles e disse, olha, vai para o Nordeste, porque no Nordeste tem... Ele falou erroneamente, né? Vai para o Nordeste, que Nordeste tem lá uma aceitação legal, que inclusive é no Sul, se a gente olhar, é no Sul, né? Eu não nego que faz parte da cultura baiana. Faz parte, claro que faz. Inclusive, para mim, o cara que mais... Não posso nem falar o cara, mas o historiador que mais... eu acho que retratou isso, Antônio Risério. Tem um livro dele chamado Cidade da Bahia. Conta a história de Salvador. Não tem como negar que Salvador tem uma... Não tem. Mas
o fundamento da nossa cidade é católica, né? Católica, é cristã, é Santa Igreja. Os pais fundadores de Salvador são evangelizadores. Padre Antônio Vieira, Manuel da Nóbrega. Isso é o coração da nossa cidade. Então não tem como negar isso. Agora tem, lógico que tem influência. É lógico, tem uma diversidade muito grande. São né? influências que foram absorvidas no cristianismo, pelo cristianismo, mas é o fundamento primal da nossa cidade. Agora, o que vem, principalmente das últimas 3, 4 décadas, é coisa importada, inclusive da Califórnia. O agente da imigração mandou para cá, mas o lixo é dele. A escola de Frankfurt, então eles criaram lá essa invasão, essa relação de oprimido, opressor, de racialismo, né, de relação conflituosa de raça. Tudo isso na verdade, veio de lá. Ele está jogando o lixo para cá de volta, mas deveria ter alguém, esse lixo te pertence. Esse tipo de coisa foi criado aí, né? Isso aí foi criado aí. Né? Essa relação conflituosa entre as pessoas foi criada aí. Exatamente. Isso deve ser. Até porque quando a gente olha na Bahia, o baiano ele respeita se você é evangélico, se você é católico, Total. se você é espírita, se você bate tambor, o que você faz. Total. Não, aqui existe, não né, esse respeito. Essa relação conflituosa que é pintada na universidade, nas teorias modernas. Isso é coisa recente e de fora, né? É estrangeiro, não é nacional. Pelo contrário, nossa relação com a pátria, com nossa terra, nossa história é muito mais harmoniosa do que é pintada pelos californianos e que foi importada por agentes culturais, né, de universidade da nossa cidade. Salvador, né, Rio de Janeiro, parecido, enfim, isso entrou via pessoal, a gente conhece aí a história. Mas, enfim, aí você tem feito um trabalho aí com a comunidade cristã, com o público de alguns bairros, né? Você estava falando, inclusive, de um trabalho que você faz com as comunidades lá do Nordeste, né? De Amaralina, enfim. E por que você começou a pensar em levar um projeto de cripto para dentro da Prefeitura de Salvador? O que foi que fez te levar? Como é que você conheceu o cripto? Eu conheci cripto, fui evangelizado ali pelo Michael Saylor. Comecei a assistir as palestras ali, as aulas dele. Somente tem um documentário dele lá, uma entrevista, né, do O que é Dinheiro, What is Money, que eu acho que qualquer um ali que assiste consegue ter uma noção bem legal daquilo ali. Depois eu tive com o Renato. Renato, um cara que abriu meus olhos muito em relação a isso. E hoje, minha maior... É lógico que a criptografia faz parte... Eu comecei a estudar, né? A criptografia faz parte da civilização. 5.000 anos de todas as guerras, Renato fala isso, né? Todas as guerras. Tem... É o que eu falo, se chegar alguém suspeito aqui, talvez eu não possa falar isso claramente para você, talvez eu pisco o olho, faço um sinal, um sinal combinado que a gente está falando ali de maneira criptográfica, né? para um, para outro. A gente sabe. Olha, tem um problema aí. Então, Exato. Isso para mim, é um direito de liberdade até de expressão. Você falar direito da criptografia, para mim, está no maior documento que retrata a civilização judaico-cristã, que é a Constituição Americana. Que também está na nossa, de maneira, né, a gente sabe, com suas relativizações. Só não é tão obedecida assim, não é né? tão obedecida, mas a raiz, inclusive, dos nossos direitos fundamentais é a Constituição Americana. E, para mim, a liberdade de se expressar é também a liberdade de poder criptografar a sua expressão. Concorda? Concordo. Você tem o direito de nem tudo
dizer expressamente Ou de maneira que né? explicitamente de maneira que uma terceira parte saiba exatamente o que você está falando. Pode querer, né, dar um sinal. Até quando Dom Pedro teve uma relação conflituosa com Bonifácio, né, e Bonifácio também, em contrapartida, tinha ali dava porrada de volta, ele colocava notas no jornal ali. Não sei se você conhece essa história. Sim. Chamava de burro. Tem um imperador. Eu estava querendo, de certa forma, criptografar alguma mensagem. Alguma mensagem, com certeza. Então faz parte da nossa história, aliás, da história de qualquer civilização. Hoje aconteceu aí não sei se já terminou hoje, mas ontem estava acontecendo ali o julgamento do Bolsonaro, o depoimento, na verdade, né? E ele falou no depoimento dele duas coisas que chamou a atenção. A primeira é que ele pediu desculpa lá aos ministros e depois ele também chamou o Alexandre de Moraes para ser vice dele. Você acha que foi uma mensagem criptografada isso aí? Difícil saber. Difícil. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Seria bom se fosse, mas não, eu acho que não. Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Porque todo mundo está com uma teoria em relação a isso. Tem várias teorias, teorias no X ali. Criptografia ali. Será que não é uma mensagem criptografada e tal? Seria bom se fosse, né? Mas vamos voltar ao tema aqui. A gente tem aí, quando a gente fala de criptomoeda, a gente tem a estrada que a criptomoeda ela trafega, né? A gente pode falando assim, que é a blockchain. Então, a blockchain é o grande livro caixa ou banco de dados, né? Enfim, que as criptomoedas utilizam para acontecer os registros. E eu sei que o seu projeto de cripto aqui em Salvador, pelo menos esse do leilão, ele também adota a blockchain como uma das primícias, né? Como é que você visualiza como é que é essa proposta para a gente entender aqui? Vamos lá. Primeiro, eu fiz um projeto, tive a ideia, ali comecei a estudar o mundo da criptografia. Eu fiz o primeiro projeto para que meio que algo que tornasse Salvador amigável ao turista ou até o cidadão que queira ali harmonizar a vida criptografada dele com a vida real da cidade, certo? Isso aí foi um ponto, um projeto que eu fiz, que a gente estava comentando aqui, foi mais algo que eu pudesse colocar o bode na sala. Existe grego, está sendo falado no mundo todo, Salvador não está sendo falado, e porque vamos parar para pensar nisso aqui. E até hoje ainda é meio grego ali na Câmara de Vereadores, mas pelo menos você entra no Google, você já tem ali matérias que relacionam as criptomoedas com Salvador. Já é um Você acha que bem dado. O executivo ele não tem interesse nesse tipo de projetos? Não sabe. O interesse negativo é quando você sabe uma coisa e discorda. Para mim, simplesmente a ideia não conseguiu entrar ainda na mente das pessoas. E talvez tenha que entrar, até como o Renato fala, por meio da dor, né? Por meio da dor. A gente está vendo cidades menores já colocando, agora Minas Gerais também, BH, né? Sim. Belo Horizonte. E depois eu dei entrada nesse projeto aí, blockchain, relacionando aí com leilões de terrenos, né? Algo que permita que Salvador tenha mais transparência ali na venda de terrenos e possa também trazer investidores que tenham realmente criptomoedas, abrir um leque de opções para o mercado imobiliário soteropolitano. Na minha visão, eu comentei aqui contigo e também fiz uma fala ali de 10 minutos no Missão Bitcoin lá. Sim. Sobre isso. A minha fala foi muito focada em cidades. Falando de Salvador, mas na minha visão,
as grandes cidades vão ter os seus respectivos mercados imobiliários drenados e sugados rapidamente pelos investimentos em criptomoeda, e para mim, principalmente Bitcoin, caso, né, não enxerguem isso. Para mim, esse definhamento será, inclusive, mais acelerado. Salvador tem como principal indústria econômica, vou chamar indústria entre aspas, o mercado imobiliário. Então, a cidade poderá ser rapidamente drenada nesse sentido, caso não tenha uma absorção dessa riqueza e uma harmonização entre a riqueza cripto, Bitcoin, e o seu respectivo mercado imobiliário. Então, para mim, esse segundo projeto foi algo mais nesse sentido. Até o próprio Michael Saylor fala bastante disso. Talvez o ouro seja a primeira vítima do Bitcoin, mas depois a gente pode assistir algo como do mercado imobiliário ser drenado também por essa acumulação de riquezas. Sim, inclusive lá nos Estados Unidos, né, eu vivo lá em Orlando, e eu já vi transações lá de imóvel com cripto, né? Lá, eu acho que o próprio Roberto Justus fala que fez. Fala que fez uma compra. No Brasil aqui tinha uma construtora que estava aceitando, né? Eu acho que foi através da Foxbit. A Foxbit ela fez um convênio ali e começou a processar esses pagamentos. Para mim é uma forma de suavizar, digamos assim, esse baque, entre aspas. Então, meu objetivo foi esse, Salvador tem que pensar como cidade nesse sentido. A gente falou também aqui, antes da conversa, sobre o livro lá, Soberania Individual. Sim. É um livro escrito no final da década de 90, descreve... É um livro bem famoso aí entre os cypherpunks, né, o pessoal mais... mais antenado nisso aí, mas, de maneira geral, o livro descreve que uma decadência planeja ou prevê uma decadência das cidades, dos estados-nações e também, posteriormente, dos poderes das cidades sobre os indivíduos. Porque se o indivíduo tiver... O acesso à informação vai trazendo isso. Pronto. Né? O indivíduo está muito apurrinhado pelo país e pela cidade. Primeiro, pela cidade, tchau. Minha residência agora é ali, Lauro de Freitas, Salvador. Eu estou dando aqui exemplo, certo? Salvador... Foi o que aconteceu comigo. Eu saí de Salvador e vim para Lauro de Freitas há alguns anos. Aí depois eu saí daqui e disse, vou para Orlando. Sabe de uma... Pronto. Vou mudar o país porque a única saída para o Brasil é o aeroporto, né? Então... Exatamente. Mas o problema é que o aeroporto está muito fácil. Quando o Roberto Campos falou essa frase, era uma coisa mais assim, o aeroporto ali... Dava trabalho para chegar no aeroporto, não dava? Dava. Hoje o aeroporto está aqui. Está mais fácil. Está bem mais fácil. Isso, qualquer secretário de Fazenda que negar isso, está negando a realidade. Tenho certeza que será algo constante para as grandes cidades. Então, meu objetivo nesse segundo projeto, André, foi mostrar para as pessoas, olha, ou Salvador, como qualquer outra grande cidade, entra nos meios de harmonizar a tecnologia, inclusive a riqueza advinda da tecnologia, com a riqueza física, né? Ou a cidade será, como outras, obliterada, usando também a palavra que Renato usa muito, mas é verdade. Michael Saylor também fala bastante sobre isso. Olha, ou a gente torna a coisa amigável e suaviza esse processo, ou a destruição de riqueza será talvez até mais rápida. Então, o meu objetivo foi basicamente esse, entendeu? Como é que Salvador pode receber impostos em Bitcoin? Depende de quê? Primeiro, de autorização legal, né? É uma forma... Até o projeto fala ali de pagar taxas e tornar a cidade mais amigável para quem tem cripto. Até turista, pô. Cidade de Salvador,
tem como negar que Salvador recebe gente do mundo todo, de Israel. Chega no verão, é uma loucura a cidade. Pô, torna a coisa amigável. A minha empresa mesmo tem internet lá em Morro de São Paulo, há um ano ou 2 anos atrás. É roteiro de pessoal de Israel, né? Roteiro de Israel. Cara, pra você ter ideia, tinha tanto turista de Israel lá que o sistema de geolocalização dos IPs, que são os endereços, né? Ele pensou, pela quantidade de turistas que tinham, pensou que era Israel e mudou a localização de uma faixa de IP nossa para Israel. E a gente começou a ter problema com os usuários, os nativos de Morro de São Paulo, que utilizam a nossa internet, porque eles não conseguiam mais jogar, porque os servidores de jogos estavam apontando tudo para fora. O Google estava abrindo em hebraico, sei lá, a língua lá de Israel. E, enfim, o sistema pirou. A gente teve que pegar os IPs, trocar, abrir um chamado com a empresa que detém isso no mundo para poder organizar essa base. Deu trabalho, né? Pela quantidade de pessoas que na minha visão, tornar um objetivo que deveria ser de toda a prefeitura, principalmente das grandes cidades, tornar a cidade amigável tanto ao turista, queira gastar, é uma forma de você absorver riqueza mais rápido e melhor, e que chegue de maneira mais eficiente para pequenos comércios, etc. E também o nome digital, pô. Tem como você negar que tem um cara aqui, eu vou morar um pouquinho lá em Salvador, mas eu quero ter uma riqueza aqui. Eu tenho um amigo, que é até um ex-funcionário, que ele morava aqui em Lauro. Na verdade, ele morava em Salvador. Aí ele veio trabalhar com a gente e se mudou para Lauro para ficar próximo, né? E agora ele foi trabalhar para uma empresa americana. Agora não, tem 2 anos e pouco, 3 anos. Ele foi trabalhar para uma empresa americana. E estava morando em Lauro, chegou e disse, vou sair de Lauro. Foi para Curitiba para ter uma qualidade de vida melhor, porque ele pode trabalhar em qualquer lugar. Home office ali. Home office. Pode trabalhar em qualquer lugar. E a qualidade de vida para ele lá, melhor do que a qualidade de vida aqui. Esse livro aí que eu citei, eu esqueci o nome do autor, mas procurar aí na internet, acha o indivíduo soberano, né? Soberania individual. É o seguinte, a tendência é as pessoas morarem onde quiserem, trabalharem de onde quiser, comprar onde quiser e pagar como quiser. E aí tem dois caminhos claros. Ou Salvador, né, quando digo Salvador de maneira geral, não só os comerciantes, né, os empresários e o poder estatal, entra nesse ritmo tecnológico, ou naturalmente ficará para trás. Tem 2 caminhos claros. A gente já está vendo ali na Bolívia os pequenos supermercados, os negócios na Bolívia precificarem em USDT. Eu vi isso aí. Né? Então, você imagina que isso pode chegar aqui em Salvador. Eu acredito que o Brasil, do jeito que está andando, vai chegar rápido. Vai chegar muito rápido. Vai chegar rápido. As pessoas vão se tocar rapidamente. Aí será talvez pela dor, mas chegará. A gente estava falando aqui em termos de adoção, né? Da tecnologia, da criptografia e do Bitcoin em si. E também do USDT, da stablecoin. Talvez a nossa adoção será pela dor. Eu não enxergo estabilidade na nossa moeda, pelo contrário, a coisa está desandando de maneira muito rápida, até porque destruição é rápido, construção demora, né? E talvez as pessoas sejam obrigadas aí, as pessoas aprendem rápido. Olha, você lembra 10 anos atrás, você mostrasse um QR Code para as pessoas na rua. Que bicho é esse? Vai morder? Isso aqui é para quê? Falar que você é um louco, que você, né? E hoje qualquer pessoa sabe o que é um QR Code. Sim. Então, na necessidade, as pessoas aprendem rápido. Não tem isso. Ninguém é bobo. O povo não é bobo. O povo não é bobo, né? O povo não é bobo. Não precisa de escola, de faculdade, de nada para aprender a dor do dia a dia. Porque mercado,
conta ali do dia a dia, termina o mês, você quer dar um jeito, você tem que prover a sua família. Sim. Vai aprender, né? Se o comerciante aprendeu rapidamente que ele gera um QR Code ali, por que ele não vai aprender rapidamente que, olha, o real está complicado, eu recebo o que eu recebo no começo do mês em real, não é o mesmo que eu do final do mês, ele vai olhar, eu tenho que ir para algo mais estável. Tem que ir para algo mais estável. E para prover a família, a gente aprende rápido, né? O ser humano aprende rápido e assim, né? Como deve ser. Então, na minha visão, as pessoas talvez aprendam mais rápido do que os poderes estatais. Mas uma hora vai ter que vir. E o que o senhor acha? Hoje mesmo saiu uma notícia de um deputado do PT do Piauí, né, falando que quer taxar a mineração de Bitcoin e quer taxar Bitcoin e criptomoedas diariamente. Como seria diariamente? Não sei. É impressionante a criatividade da burocracia, do não, burocrata. Para taxar os outros. Grande. Taxar a mineração, a gente sabe que não vai dar certo. Como é que ele vai fazer isso? Né? As pessoas, se a China não conseguiu, o Brasil vai conseguir, pô. A China que tem ali um controle total sobre o indivíduo, uma coisa realmente opressora, a Janja calculada. Quer trazer lá o sensor da China para ensinar como é que... Se a China não conseguiu, não é esse... O Brasil não consegue ter noção nem do que... Né, não existe. Não, eu acho ali Estamos tendo um caminho... Agora é um caminho que talvez atrasará muito o Brasil. Né, deixará o Brasil muito para trás, até porque o Brasil é um país que poderia ter inúmeras soluções para a mineração por conta do leque de alternativas energéticas que o país tem. Que nós temos, inclusive da criatividade do próprio brasileiro, da personalidade do brasileiro de empreender, de fazer, de sobreviver. Sobreviver, né? Porque a gente vive na passou dificuldade cruzado, o tempo inteiro, né? passou por Sarney, passou por confisco. É um povo sofrido. É um povo sofrido. Né? Eu lembro da época de Paz Mendonça, que a gente ia no Paz Mendonça aqui, e que a gente comprava ali, e quando era à tarde, se precisasse comprar o pão à tarde, já era outro preço, né? Sim. Então, você comprava o pão de manhã com um preço e pão à tarde com outro. Tanto é que o na Brasil... verdade, o Paz Mendonça ganhava dinheiro com o overnight, né? Sim. Com o prazo que ele tinha, né? Com o prazo de pagamento. E tem uma máxima também, é que onde se criou o costume de se fazer mercado mensal foi no Brasil, justamente por conta da inflação. Você fazia o mercado de mês, né? Porque nos outros lugares você faz por semana, ou às vezes passa no dia e compra o que precisa no mercado, porque você sabe que o preço sempre vai ser o mesmo. Então, você não precisa gastar seu dinheiro todo ali e também armazenar uma quantidade gigante de alimentos e tudo mais, porque você sempre vai ter à disposição, né? E aqui, no Brasil, foi onde se criou o mercado do mês. O aprendizado foi pela dor. Foi pela dor. Mas, voltando aí à blockchain, né? Como é que... Quem é que vai garantir ou onde se vai registrar, em que blockchain? Já se pensou nisso, os leilões? Primeiramente, o objetivo central era dar transparência e poder absorver investidor no mercado imobiliário. Né? O projeto não descreve esse tipo de detalhes. De detalhe, né? E normalmente os projetos são assim. Você faz uma linha geral, certo. Você permite algo, porque, diferentemente do indivíduo, para o indivíduo tudo é permitido, a não ser o que é proibido. Né? Sim. Perfeito? Quando, em matéria e às vezes o que é proibido é mais gostoso, hein? Sim.
Mas você pode tudo, a não ser que tenha uma lei que proíba. Esse é o... Moralmente, diante de Deus, é que o cara tem que... Eu tô indo aqui, não estou na visão do libertário, não. Estou na visão da administração pública. Sim. Você pode tudo, a não ser que seja proibido. Quando a gente vai para a administração pública, só é permitido o que está na lei. Sim. Então, primeiramente, a oportunidade de permitir a administração pública, esse foi o sentido da lei, que a administração pública faça. O pormenor, o detalhe, normalmente é regulamentado após a aprovação da lei. Às vezes, quando a gente faz alguma lei, a gente coloca algum detalhe de forma que dê alguma direção para o poder público. Mas essa é questão técnica, detalhe seria algo para a Secretaria de Fazenda no futuro. Fazer ali uma comissão para poder... Mas a primeira coisa é falar para o investidor, olha, você pode entrar no leilão que você terá transparência e segurança da blockchain. Isso é um ponto fundamental. Você não dependerá de um sistema que... tá bom, é correto? Mas não é blockchain. O que eu vejo assim como, sabe, como uma... Não, você olha assim, um investidor tem lá seu dinheiro guardado, mas ele é de, sei lá, gaúcho. Aí ele olha, tem uma oportunidade boa eu quero investir num terreno em Salvador que está indo ao leilão. Mas ele olha, não conheço ninguém em Salvador. Eu não conheço quem está na prefeitura. Eu não estou falando que tem coisa errada. Eu estou falando que, olha, eu não conheço. O cara pensa assim, não vou entrar nisso aí. Não vou entrar. Mas quando ele olha, o leilão é aberto, está na blockchain, é registrado para todo mundo, é open source, né? Sim. É fonte aberta. Eu tenho como verificar que realmente o lance que eu dei foi o vencedor. Então, as regras do jogo estão claras. E você não começa jogando futebol e vira basquete, Pronto, né? Fica melhor para entrar. Fica melhor. Agora, a minha preocupação, que é o que eu queria expor, é justamente na hora que se for escolher isso e se puder afunilar um pouco o projeto para que, de repente, não se use o Drex como uma blockchain, isso seria interessantíssimo, melhor. Porque o Drex ela é uma blockchain privada, não é uma blockchain pública, apesar de estar sendo feito pelo Banco Central, mas é uma blockchain controlada pelo banco. Vai ser controlada pelo Banco Central, vai ser controlada pelo governo. E se você pega um investidor, você falou muito bem, um investidor que está, por exemplo, do Sul, que quer investir aqui, mas a gente sabe... Ou até de fora. A gente sabe que a Bahia é um celeiro de investimento, inclusive de vários europeus, que tem casas aqui em Sauípe, que tem casas aqui em Salvador também, na Barra, ali na Vitória. Você tem muitos estrangeiros que têm imóveis aqui e que não confiariam em uma blockchain privada, porque depende ali de um ente. Uma blockchain pública, que é um registro geral, aí sim, aí gera mais confiança. Não tem a terceira parte, né? Não tem a terceira parte. Tem a terceira parte. Na minha visão, é fundamental para o investidor, para o cara, né, que não está ali não tem acesso direto à burocracia, ele quer apenas investir, comprar, quer entrar no jogo, digamos assim. Ele olha, não dá para entrar nisso aqui porque é público, o que eu ganhei, perdeu, eu faço minha conta aqui, é possível, as regras do jogo estão claras. Então esse é o objetivo, foi o meu objetivo, né, com a iniciativa legislativa, entendeu? Na minha visão, tem emenda nesse projeto? Esse projeto está pautado, não está pautado? E é algo parecido, se eu não me engano, é lógico que tem seus detalhes e tal, é algo parecido com o Dubai. Dubai consegue já integrar muito do mercado imobiliário ali com a blockchain, né? De Dubai. É lógico que eu não sou expert, não estou aqui, não é minha praia, não é meu objetivo também ser técnico nesse nível, mas eu sei que Dubai, que tem um mercado imobiliário pujante, a gente tem que olhar o que dá certo no mundo, pô. Sim. Né? Mesmo que nós estejamos
bem distantes, mas a gente olha, o caminho é esse aqui. Vamos aqui, é o caminho da prosperidade, é o caminho das regras do jogo, é o caminho para fortalecer a propriedade privada. Então, é isso aqui, o caminho é esse. Vamos imaginar que deu tudo certo e que a prefeitura começou a aceitar lá uma cripto, seja um stablecoin ou seja um Bitcoin, como pagamento. Esse dinheiro ele vai ser convertido, né? Ele vai ser convertido para real, ou ele vai... Se pensou em ter uma tesouraria de Bitcoin para a prefeitura, chegou a... Para mim, o ideal seria esse, mas eu não entrei nesse pormenor, não. Seria o ideal, mas... Né? É um projeto aí para já... Pode ir na sala, né? Ó, aqui, vamos colocar o elefante aqui na sala para a gente começar a debater. Eu acho que só a cidade começar a debater já é um ponto importante. Já é um ponto bem positivo. Mesmo que seja no final das contas, não tem uma tesouraria, seja uma relação via exchange, que, na minha visão, também não é o ideal. Mas já é um pode na sala, já é uma forma de começar a acontecer, né? Pode começar a acontecer, né? E Salvador, aí eu repito o que eu disse, se Salvador não entrar tanto na tecnologia de blockchain, no mercado imobiliário, né, vai ficar para trás. Eu assisti uma palestra de um investidor, se não me engano, maior construtor, agente do mercado imobiliário da Alemanha. E, na verdade, ele estava no evento cripto assistindo no YouTube. Ele falando isso, vamos cá, a gente tem que entrar, tem que começar a aceitar stablecoin e cripto no mercado imobiliário, porque é uma forma de... Ele não chega a falar isso, mas, na minha visão, para ele é uma forma de suavizar a quebra de paradigma que está para acontecer. E é muito grande, principalmente, né? A gente no mercado imobiliário. Tem visto nos Estados Unidos a SEC... Quem quer reservar valor? Pô, aí eu quero investir ali em imóvel, comprar ter uma grana reservada, aí você coloca ali, você quer fazer um Airbnb. Já tem um Airbnb mandando histórico da relação comercial sua para a Receita. Aí depois você tem IPTU. Depois você tem um risco regulatório de alugar para o Airbnb. Depois você tem a relação de opcionalidade. O cara olhando, mas tem também aqui stablecoin, tem Bitcoin para reservar meu valor. Para pensar. Sim. A cabeça do investidor, ele começa a pensar. Depois tem o esvaziamento das grandes cidades, a insegurança pública. São inúmeros fatores aí. São inúmeros fatores. Que colocam pulga atrás da orelha do investidor imobiliário. Concorda comigo? Concordo, com certeza. Além de a gente já ter o problema da falta de natalidade, né? Porque hoje já não se está tendo mais filhos como antigamente, né? Na época do meu avô aí, meu bisavô eram 10 filhos aí. Para mim diminuiu para 4, eu tenho 4, sim, mas tem gente que não tem nenhum. Eu tenho uma... Aí talvez a gente mude um pouco aqui a conversa, mas eu tenho uma ideia de suavizar, em termos tributários, as famílias numerosas. Isso é algo que as grandes cidades têm que começar a pensar. Exatamente. O cara que tem 4 filhos, a família que tem 4 filhos tem que ser suavizada no mercado. Você não eu também acredito, porque são pelo menos mais 4 casas. Olha, eu não sou a favor então, o mercado imobiliário ele vai avançar. São 4 pessoas trabalhando e gerando mais. Eu não sou a favor de gerar renda, tudo mais, né? Grandes desequilíbrios em termos de subsídios e relações tributárias, não. Mas tem coisa que, na minha visão, o Estado pode atuar. Pode. E isso é algo... A mãe Você tem cidades aí da Europa a mãe que tem 4 filhos hoje, tem que ter um IPTU menor do que a mãe de 2 filhos. Tem cidades que estão ficando desertas, né? Justamente porque as pessoas saem da cidade e aí não tem mais população. Uma das ordens executivas, uma das primeiras ordens executivas lá do governo Trump, você acompanhou isso, foi suavizando
todos os tributos das famílias numerosas. E para bebê, por exemplo, não sei se você viu isso aí, tiraram vários impostos de carrinho de bebê, do enxoval ali, enxoval. Né? Eu sou completamente a favor disso. E agora, para cada nascido, ele vai dar um valor de tantos dólares. Aí saiu esses dias, eu não estou lembrado agora o valor. Não sei se foi $1.200, sei lá, por cada eu acho que vi alguma coisa assim. É uma forma de suavizar uma depressão de natalidade que está ocorrendo no mundo todo. Né? Então, por mil Casas motivos. vendidas na Europa a por mil euro, motivos. Né? Imagina só, não tem quem ocupe. A relação de casamento mudou, a hipersexualização, que é muito forte e fruto de uma invasão cultural, lixo ideológico mesmo. Então, tem mil motivos aqui que a gente poderia bebê reborn, fazer. Pai e mãe de pet, tudo isso aí. A relação conflituosa entre homem e mulher. Né? Ninguém quer ter compromisso porque depois tem que pagar ali. Né? Qualquer mulher entra com 1000... enfim, a gente sabe. A relação conflituosa que está sendo criada por leis feministas. Isso é algo claro na sociedade. Quem não enxerga isso está fechando os olhos para a realidade. Então, isso é um fator claro para a queda de natalidade, além de mil outros. Né? No caso das grandes cidades, a insegurança pública. A inflação. Você não consegue fazer plano. Você para pensar, o cara que tem 2 filhos e fala, eu queria ter outro, mas olha assim, mas as coisas estão aumentando, o mercado pipocando. Aí ele começa a pensar, não sei se vou ter o 3º filho. Concorda comigo? Concordo. Você começa a não conseguir planejar. Isso aí porque o dinheiro já não tem mais valor, você compra uma coisa... E você vai perdendo valor, a inflação, a taxação que está, mas existe uma solução. A inflação não corrói só o poder de compra, corrói sonhos. Corrói sonhos. Não existe solução. A solução é você ir para cripto, é você utilizar cripto e aí você consegue equilibrar... Algo ainda... muito pequeno, de forma... Eu não tenho dúvida que a relação do indivíduo soberano com a criptomoeda pode, inclusive, mudar o paradigma em relação à natalidade. Sim. Concorda comigo? Concordo. Mas pode demorar muito. Pode demorar. Mas do jeito que vai, já tem muita gente mudando aí a cabeça, né? Eu outro dia, estava dando um conselho para um seguidor que me perguntou, olha... como é que eu faço para começar a comprar cripto? Como é que eu faço para juntar uma riqueza? Eu disse a ele, olha, primeira coisa, ele falou, não, eu tenho 19 anos. Eu disse, cara, trabalhe e faça hora extra e não se envolva com mulher agora. Boa. Não se envolva com mulher agora, primeira coisa, junte dinheiro e quando você tiver lá seus 25, 30 anos... beleza, aí você começa a pensar nisso, começa a procurar alguém que faça sentido, casa, tenha seus filhos, você já vai ter construído um patrimônio. Mas esse conselho você deu para um homem. Eu dei para um homem. Concorda que o conselho para a mulher não pode ser o mesmo, né? Não pode ser o mesmo. O conselho para a mulher tem que ser, olha, totalmente diferente. Mantenha aí a sua castidade, arrume um homem sério. A gente não está falando aqui de feminismo, de machismo, a gente está falando aqui da vida como ela é. Sim, e da natureza humana. Claro, claro. Natureza aqui. Exatamente. Não tem isso. Enfim, mas você como mulher tem que procurar ali manter seus valores, porque para você achar um homem de verdade, você precisa ter seus valores, você precisa ter sua juventude, você precisa de uma série de coisas, né? A mulher que tem vários parceiros aí é uma mulher que está totalmente comprometida com vários homens e que acaba que não está comprometida com ninguém. Exatamente. Então, é problema. Mas, voltando aí ao projeto, eu tenho algumas sugestões aqui que eu anotei. Uma das coisas é incluir a auditoria de código dos smart contracts, né? Porque não basta só ter ali o smart contract na blockchain, mas a gente também tem que fazer a auditoria disso, porque
o código é que vai, na verdade, a programação é que vai ditar as regras ali. E, às vezes, a pessoa está leiga e não consegue entender, ou pode ter um bug naquele código, né? Então, assim, eu acho que ter uma auditoria nesses códigos de smart contracts é bem interessante, né? Posso pensar num substitutivo aí para o projeto. Interessante. Uma outra coisa... Fazer um controle dentro do próprio esboço legal, né? Exato, exatamente. Outra coisa é a questão de uma wallet pública que a gente consiga acompanhar, como é o caso de El Salvador, se você consegue visualizar ali em tempo real. Talvez que isso ele tem, tem um endereço lá, né? Tem um endereço lá, tem um site que mostra tudo, que fala. É a melhor forma de você fiscalizar estados, né? Exatamente. Porque é o Estado que precisa da gente, não é a gente que precisa do Estado, né? Isso talvez seja melhor em um novo projeto, até separar os projetos. Tem coisa que... isso aí é a malícia legislativa, né? Quando você coloca senão as coisas não passam, vai cortando, aí você tem que ir projeto talvez a gente começar a fazer vários projetos seja mais eficiente do que um só, um pacotão só. Às vezes é melhor um só, mas a vida como ela é do parlamento. O parlamento tem até porque, malícias, até porque quem está lá não está 100% no pensamento, não conhece. Aí você lança um projeto e depois, se esse projeto, por acaso, for aprovado ali pelo executivo e tudo mais, daqui a pouco você lança um outro projeto para ir definindo ali essas situações, né? Eu acho que não tem nenhum projeto nesse sentido de wallet pública, né? No Brasil. Que eu lembre, não. Seria interessante, viu? Seria interessante. Seria talvez é lógico, é o que eu falo, um bode na sala. E aí, a gente está falando. Eu acho que tem que lançar, tem que falar. A gente está falando aqui de homeschooling. Sim. Eu fui autor de um dos primeiros projetos do Brasil nesse sentido, de forma que desse algum resguardo às famílias educadoras. E como eu acabei tendo uma relação muito forte com a ANED, né, que é a Associação Nacional, o meu projeto virou meio que modelo para vários municípios. Às vezes você faz um projeto e não tem você não consegue aprovar, não tem uma relação direta com o município, mas às vezes começa a virar modelo em outros municípios. E às vezes outro município aprova. Então, é algo satisfatório na minha visão. Eu, como legislador, não aprovou em Salvador, mas eu coloquei a ideia para circular e, sei lá, aprovou lá em Feira de Santana. Alguém que... Hoje, meu site mesmo tem todos os projetos. Qual o seu site? Fala aí para o pessoal acessar. alexandrealeluia.com.br. Ok. E as redes sociais? Instagram, Alexandre Aleluia. O TikTok, Alexandre Aleluia. Só o Twitter que eu não consegui, que é Alex Aleluia. Mas o resto é Alexandre Aleluia. Me acha aí, até no nosso TR me acha, viu? Vamos seguir nosso vereador. Bitcoin é raiz aí. Nosso TR ainda dá um pouquinho, né? Eu mais assisto do que... Mas também é outra tecnologia É outra tecnologia que eu acredito que deve chegar num determinado momento aí. E talvez deve pela dor. Pela dor. Inclusive, já tem transações em P2P de Bitcoin usando o nosso TR, né? Muito fácil lá usar, né? Muito fácil, muito simples, né? E simples não é, mas acaba se tornando fácil. Mas depois que aprende é muito fácil. Não, depois que aprende é muito fácil. Eu falo para você implementar e fazer, mas depois que você você como usuário é fácil. Eu falo falando na programação. E agora, esses projetos que a gente fala é como se para o cidadão fosse excelente, né? E para o investidor, para o nômade e tal. Para o município, eu acredito que vai agregar demais. Inclusive, eu acho que vai evoluir outras questões, porque, não sei se você sabe, eu fui diretor da Cogel há alguns anos, na época ali do João Henrique. Né? Implantei ali alguns sistemas na Cogel e tal, e inclusive estava esses dias falando com alguém que
dessa mesma época, só que ele na Secretaria de Educação. A gente lançou um sistema de matrícula online. Imagine se a gente consegue hoje estar com a matrícula ou estar com outros sistemas, o IPTU, por exemplo, rodando em cima de uma blockchain. Entendeu? Então, assim, a economia que é para o município e, segundo, a facilidade para o cidadão. Porque, às vezes, o cidadão tem dificuldade até entrar no site e acessar qual é o seu carnê lá. O cara quer até pagar o imposto, Total. Que é raro, mas você não consegue pagar. Eu digo uma coisa, como vereador, um pedido que eu recebo de maneira constante. Pô, eu só quero saber se eu devo. Eu só quero saber se minha certidão tá positiva, negativa, se eu devo. Eu quero pagar. Eu recebo muito pedido. E, pô, eu não estou falando aqui que não tem nada de errado. O vereador é função do parlamentar aproximar as pessoas do poder público. Está lá até porque para ser um representante. Eu recebo pedidos nesse sentido com o maior prazer. Não estou aqui, mas seria muito mais eficiente se fosse algo automatizado, público, transparente, claro, fácil. Que não dependesse do sistema da prefeitura de estar online e tudo mais, porque, olha, a gente... Eu tive na Cogel e tinha uma dificuldade grande ali, viu? O pessoal me atende super bem, não tenho o que reclamar lá na Cefaz, mas às vezes eu peço, tem que ver, o sistema caiu... Licenças caríssimas de banco de dados, de uma série de coisas que o município, tanto a Cefaz quanto a Educação, quanto o Cogel, ali paga. Tem várias soluções dentro da blockchain que podem ser utilizadas pelo próprio município, inclusive distribuição de NFTs e tudo mais para turista, para todos, você levar uma lembrança de Salvador através de NFT, comprar. Legal, né? Tem muita coisa que eu acho que pode ser feita aí, e que a provocação tecnológica ela faz assim, um sentido muito grande, né? E é bom estar com você aqui e a gente falando isso, porque eu sei que isso vai caminhar lá. Né? Um monte de coisa, eu estou aqui só tô maquinando aqui algumas coisas. O sentido é esse, né? A gente acaba aprendendo aqui. Exatamente, o sentido é esse. Agora, também eu acho que se deve estimular as pessoas a pagar o tributo dela com cripto, mas que ela tenha, inclusive, uma vantagem em fazer isso. Ela tem um desconto, ela ganha um NFT, ela ganha ali, sei lá, um prazo. Pode ser a certidão. Exato. A certidão eu tô pago. Pode vir com NFT. Então, assim, às vezes foto da cidade, uma lembrança da cidade, coisas que se consegue fazer via blockchain, né? Via uma rede Ethereum, ou Solana, ou XRP, enfim, em cima de qualquer rede dessa aí. Aí estudar para ver qual que seria a rede a adotar com custo melhor. Mas eu acho que para que tudo isso aconteça e que o cidadão comum tenha acesso, a gente tem que ter um projeto também, vereador, educacional. A gente tem as escolas da prefeitura aí no município e eu acho que é um tema que se poderia inserir na educação. Você tem algum projeto já nessa área? Não tenho, não. A gente estava falando aqui sobre El Salvador, eu até vi algumas soluções lá bem interessantes, né? Ensinar ali primeiro tem que colocar, na minha visão, né? Posso estar sendo, mas só você abrir o mundo de um jovem, abrir a cabeça, na verdade, de um jovem para o mundo, né? De assinar chave privada, você já está criando, né? Está abrindo, colocando, dando a oportunidade para o jovem se antenar no mundo. No que acontece é uma revolução na cabeça do jovem, ele aprender a mexer com o financeiro, né? A criança já nasce no caminho certo, já vai ali, né, tendo uma visão do mundo, né? Você abre a mente da criança para um mundo completamente novo, inclusive um mercado de trabalho completamente novo. Até separar até uma forma de você... Eu vejo meu tempo de escola. Pô, eu conto no dedo
os que ficaram aqui, sabia? Meus amigos de escola, São Paulo, vários no exterior, vários, a maioria é São Paulo mesmo. Uhum. Talvez seja a forma de reter talentos. Reter talentos. Eu lembro de um... Porque você vai poder trabalhar daqui, você vai poder receber aqui, né? E você pode trabalhar para o Canadá. Sim. Morando em Salvador. Eu lembro de um amigo que, na época do colégio, eu fiz colégio técnico de processamento de dados, e aí esse amigo, o pai dele tinha comércio no interior, em Xique-Xique. Sim. Né? E o pai veio, mandou ele para Salvador para estudar informática, na época, processamento de dados, para poder voltar para lá e automatizar o negócio da família. Né? Então, ele veio estudar aqui justamente por isso. Então, a gente já viu no passado aí vários pais que às vezes não têm um conhecimento, mas que via que aquilo ali era o futuro. A informática, por muito tempo, foi assim. Eu mesmo entrei em informática por uma paixão e também porque a gente via que era o futuro e a família foi direcionando. Tem muita gente que hoje já vê que o futuro está na blockchain, que está na cripto, no próprio Bitcoin, mas ainda não tem ferramentas, né, para que consiga educar o filho. Às vezes tem até a vontade de fazer. Então, eu acho que esse é um projeto muito latente de educação. Né? Em que pese, isso já exige uma execução. Né? Talvez saia um pouco do escopo do legislador. Eu não estou falando aqui que é impossível, mas... a gente, como legislador, a gente pode propor ideias, né? Mas precisa de execução da própria Secretaria. Né? Da Secretaria de Educação e tudo mais, né? Porque você consegue, de fato, pegar alguns materiais e licenciar materiais que, às vezes, estão abertos, ou, de repente, pegar um material e licenciar pagando. Eu acho que o retorno disso é até maior. Ou, de repente, até colocando a iniciativa privada para pagar. Eu mesmo faria, aqui pela USE, faria uma doação de um material desse, entendeu? Para escolas. Tem material pronto já nesse sentido? Tem material pronto, mas em inglês. Eu até recebi um hoje, e tá com meu filho, tem um filho de 11 anos, e quando ele viu o livro, ele ficou doido. Ele olhou porque tem muita gravura. Legal. E tal, é bem didático para criança mesmo, e já começou a ler o livro, né? Mas é uma autora interessante, que tem um projeto interessante em El Salvador e que dá para trazer para o Brasil. Né? Mas, se não entrar se não abrir o mundo para a criança... É o nosso futuro, né? A gente já foi esse futuro. E cada um aqui tem desempenhado seu papel, só que os nossos filhos podem ser melhor do que a gente, né? E aí, falando em filho, você é filho do José Carlos Aleluia. Seu pai é um político muito conservador aí, e é bom ver quando a linhagem ali vai seguindo os passos do pai, né? Parabéns aí por isso. Meu pai tem uma presença, né, marcante na política da Bahia. Eu falo aqui, votou 2 impeachments, Collor e Dilma. Então, passou pela história da Bahia, né, e do Brasil também. Foi autor todos os principais projetos de regulação do modelo energético do Brasil. Ou ele foi relator, autor, ou teve participação muito ativa. Então, ele realmente, na modelagem de infraestrutura do Brasil, ele foi muito presente. Foi autor, por exemplo, da lei de cabotagem. Em 92, você não poderia ter nunca os cruzeiros que passam aqui em Salvador. Porque só era permitido, por exemplo, você ter navio que saísse de Salvador ou de alguma cidade brasileira direto para uma cidade, né, para a Europa. Ou seja, todo esse mercado do cruzeiro, de um navio sair de Salvador, sei lá, Santos, Rio,
imagina o tamanho, o mundo, o mercado de turismo que foi aberto por conta de uma mudança na lei, que foi a lei de cabotagem. Então, todo esse impacto de turismo aí... Eu tive ali na Marinha esses dias. É algo para me orgulhar. Não tem como não se orgulhar disso. A lei de abertura da informática. A gente tinha aquele computador que não existia, né? O Brasil nunca... Até 94, se não me engano, foi quando foi aprovada a lei de abertura, lei de informática. Ele foi autor também. Olha, essa então, eu não sabia. Isso foi bastante importante foram leis impactantes assim para o Brasil. Sim. E que ele foi relator ou autor direto, né? Então, isso marcou muito. Como é o peso de você levar esse nome aí? É pesado, né? Como é que é isso aí? Me explique aí. É pesado, mas é algo que me orgulho muito. É lógico que ele veio do setor energético, então era o caminho dele ali, setor de infraestrutura. Então, ele foi muito, muito marcante no Brasil nessa linha. E com a visão liberalizante, o que era grego na época. Ele fala até hoje... papo com meu pai de política e tal, ele sempre, meu mestre lá, meu professor era Roberto Campos. Ele disse que às vezes chegava mais cedo ali no plenário só para ficar escutando Roberto Campos. E Roberto Campos sentava e ficava uns 10, 15 ali no entorno, né, escutando falar. Ele, na época, não tinha... hoje a facilidade, como a gente tem, né? Hoje, o pessoal tá vendo a gente em casa. O pessoal fala hoje, não, tem que ser liberal, tal, tá. Na década de 90 chegava lá, era fácil ter acesso a ideias fora do paradigma marxista. Não era fácil, né? Inclusive, o mais fácil era ser marxista, concorda? Era muito mais fácil você ser ali a favor da relação oprimido, opressor de empregado, e acabou, ia seguir meu prumo. Então, isso aí, eu tenho muito orgulho disso, uma visão liberal naquele ambiente hostil que foi a década de 90, o começo da década de 90, era algo desafiador. E ele fala muito, o Roberto Campos foi uma pessoa que abriu minha mente em relação a isso, foi um professor, assim... Realmente, o Brasil deve a Roberto Campos nesse sentido aí. Sim. É fato. É fato. Se a prefeitura... É a história do Brasil. Eu tô aqui... pode discordar, pode... É a história... Exato, são fatos, né? São fatos. Se a prefeitura puder receber em cripto, por que também não pagar o funcionalismo público em cripto? Lei também, né? É o que eu falo. Mais um projeto. Olha, tem N projetos aí. A administração pública, para fazer, tem que ter lei. O indivíduo, para fazer, se não for proibido, pode. Então, eu concordo. De acordo. Eu acho que muitos funcionários, eu não sei se... Ele pode optar, eu quero receber. Então, se quer receber... Acho que o Rio fez isso. Imagine... Tem um projeto semelhante lá no Rio, acho. Imagine... Não sei se foi iniciativa da prefeitura ou foi algum vereador, mas tem algo tem um projeto já rodando, né? Imagina assim, se o funcionário público puder receber ali em um SDT, né, que é o dólar sintético, e segurar o patrimônio dele, ou se não em Bitcoin, e aí colateralizar isso e fazer um empréstimo em SDT e deixar isso render, isso é uma maravilha, né? É uma maravilha. Eu vejo isso como disruptivo. Eu sei que nem todos vão fazer, vão aceitar, mas tem aqueles que já estão mais ligados aí, vão aceitar. E nos próximos meses vai ter mais gente, né? Vai. Eu acho que cada dia que passa, as pessoas vão ouvindo falar em Bitcoin, em blockchain, o futuro está meio sombrio, né? Para o brasileiro, né? A gente está vendo aí, viver no sistema... que infelizmente é a vida como ela é, mas o viver no sistema brasileiro está extremamente hostil, mais hostil do que qualquer um. Talvez seja um dos mais hostis aí. Então,
o cidadão, inclusive o servidor, não tenho dúvida que vai optar ou pela vontade ou pela dor. Você acha que o PT é capaz de entender o que é blockchain? Ou você... Não é nem entender, permitir, acho que já né? entende, viu? Já entende. Eu acho que é permitir realmente que isso seja implantado? Olha, tem uma... a questão de permitir também, a favor eles não são. Mas tem coisa também que, a partir do momento que não se consegue proibir, às vezes o Estado vai por outro caminho. A China proibiu, por um tempo, mineração, né? Viu que não deu teve certo? que se render. Se Teve que rendeu, voltar atrás. inclusive, tem muita importação chinesa hoje, É o que eu que ela falo, é feita toda em se cima nem do a SDT, né? Se nem a China conseguiu proibir, não é essa burocracia brasileira que vai conseguir, concorda? Olha, não duvido não, viu? Aqui Mas no país, eu vou talvez- dizer, e Salvador também. Eu não duvido da Bem que Salvador hoje não é governada pelo PT, eu graças não a duvido Deus, da né? sanha, Mas da sanha da burocracia, né? Do agigantamento. Então, é algo que eu não... Será É que o difícil saber. prefeito- Entender o que é, eu não tenho dúvida que tem gente que já entende. Que o Galípolo, tem entrevista do Galípolo falando claramente. Ele sabe o que está acontecendo. sabe, Sabe ele perfeitamente. Né? sabe, com certeza. Total noção. Você acha que o Bruno Reis aceitaria receber o dinheiro dele, o salário em Bitcoin? Não sei. Não sei a opinião dele. Você aceitaria receber seu salário em Bitcoin? Sim. Total. Pois é. Moeda forte. É o que a gente estava falando, né? Se você recebe seu salário 100% em real, você tá ali sujeito ao real. Sim. Se você recebe 50% em dólar, 50% em real, você vai gastar Vai qual gastar primeiro? o real. Né? Se você recebe todo 50% em Bitcoin e 50% em real, você vai gastar o real e depois o Bitcoin, ou 25% em real, 25% ali em Bitcoin, 50% em dólar, você vai gastar os primeiros 25%. Esse É exemplo, sempre a moeda mais fraca. esse exemplo aí da Bolívia é muito paradigmático. Eu vi né? vários pacotes de Orion lá com... Eu vi você isso viu, aí também. Então, mostra que, pô, o comerciante... Eu ouvi falar que tem comerciante na 25 de março já também fazendo algo nesse sentido. Já. Então, o comerciante sabe sobreviver, pô. Brasileiro não é besta, pô. O empresário aí, principalmente o cara que viveu 30 anos, 40 anos nesse mundo cão, que é o sistema inflacionário brasileiro. Ele é um cara... Concorda que ele é o cara que está vivo financeiramente até hoje, é um cara fora da curva, né? Sobreviveu confisco, sobreviveu Sarney, sobreviveu controle de preço. O cara está aí até hoje. Pô, sabe o que é o impacto de uma moeda que está corroendo o seu sonho, o seu planejamento? O que isso faz na vida do cidadão? O que você acha? Eu sou mais novo, tenho 42 anos. Mas as pessoas de 60 anos... Pô, Sim. hã? E os jovens de 20 não têm a mínima ideia do que é a vida, né? Mas talvez comecem a ter, né? O que você acha sobre o Drex? Né? Ele é uma concorrência para esse projeto todo ou é uma armadilha estatal? O que você acha sobre isso? Armadilha estatal. Tem uma entrevista, para mim aquilo ali me marcou. A entrevista do Antonopoulos, Sim. em Joe Rogan. Essa entrevista é em 2016. Ele falando sobre CBDC. Aí você olha, pô, ele tá falando, não tem nenhuma novidade. Mas quando você para pensar, pô, em 2016, Joe Rogan fala assim, não, você tá louco. Pô, é o que você vai começar a ter controle social sobre as pessoas. No mais íntimo, que é o gasto pessoal. Só pode gastar no que tem pegada de carbono. Você só pode gastar se você for responsável social,
Se você for contra racismo, você pode gastar, senão você já tem um controle. Tem uma entrevista contra também, racismo, né? tem uma entrevista também de um funcionário lá do Banco Central falando que, por exemplo, na pandemia, ele deu um exemplo que você só poderia usar o dinheiro a tantos quilômetros de casa. Georreferenciamento. Qual o obstáculo para você utilizar uma CBDC nesse sentido? A gente viu o que aconteceu na pandemia. Pô, viveu aquilo ali, momentos de loucuras que, não, na minha visão, não devem ser esquecidos. Né? Mas, ali, se tivesse o CBDC, eu não tenho dúvida que iam utilizar o referenciamento nos gastos. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Só não usaram porque não tinha tecnologia. Eu acho que o tempo ruge aí para suas iniciativas e essas propostas que se tem aí na mesa. Né? Tem a proposta também do deputado Diego, que é ali voltada para o Estado, Sim. de Detran. É bem interessante também, acho que foi baseada também um pouco ali em Dubai também. Mas eu acredito que o município ele tem que já começar a acordar, né, para realmente que eu falo, virar um salvador às vezes digital, você não aprova, mas você começa a irradiar a ideia no município ou no estado, né, outras cidades, a coisa começa a se espalhar. Sim. Muita coisa termina começando em Salvador, não tem jeito. Eu não estou subestimando nenhuma outra Câmara Municipal. Lógico, ideias que... Mas o papel de Salvador no Estado acaba sendo um polo irradiador. Sim. Inegável isso. Então, um dos objetivos é esse. A gente virar uma referência, uma linha ali legislativa nesse sentido, eu acho que seria fenomenal. Seria excelente, é isso aí. Tá bom. Vereador, muito obrigado aí. Suas considerações finais. Aprendi aí. Mais do que... Que é isso, a gente aprendeu juntos aqui. Juntos. Seria bom todo podcast aí a gente ter aula, né? É bom que te aprende. Bom demais. Obrigado pela oportunidade, André. Eu acompanhei lá, te conheci no Missão Bitcoin. Fiquei impressionado ali com cibersegurança. Eu falei, estava fazendo tudo errado. Eu vi, tô todo... Preciso me blindar, né? Todo errado aí, mas é interessantíssimo lá a sua palestra. Enfim, eu acho que é um caminho natural o legislador estar antenado com tecnologia nova, com formas de preservar valor, né, as pessoas terem uma determinada soberania individual, é algo que eu coaduna com o princípio que eu defendo. Então, não é difícil para mim. Eu sou a favor da liberdade econômica. Para mim, o caminho é escola austríaca, é a forma austríaca de enxergar a economia, a geração de valor. Então, não é difícil. Principalmente quem conhece ali escola austríaca de economia, não é difícil você absorver a ideia de soberania individual, né? Com certeza. Então, de preservação de valor, de moeda forte. Então, não tem dificuldade em relação a isso. Agora, é disruptivo. É algo que eu não tenho dúvida. Você pega ali esse livro do Risério, que conta a história de Salvador, são mais ou menos 500 páginas, certo? São 5 capítulos. E cada capítulo conta mais ou menos um século da nossa cidade. Começa aí em Caramuru e termina em ACM. É bem interessante. Para mim, é o maior historiador vivo que a gente tem do nosso estado, né, da nossa cultura. E ele fala bastante sobre os ciclos econômicos que a Bahia teve, que Salvador teve. Já comércio de especiarias, já foi um polo, né, de comércio muito forte. Teve uma época que foi o fumo.
né? Como vinha do Recôncavo. E naquela época, como é que as pessoas faziam para transitar dinheiro, né? Se vocês não sabem, você tinha as companhias que tinham as docas ali, elas emitiam crédito, porque às vezes elas estavam em Portugal, estavam em outros países, era a mesma empresa que comprava, importava e exportava, ela emitia um crédito para você, se pegava do outro lado e você conseguia fazer um câmbio. Às vezes estava viajando do Brasil para Portugal. É quase um cheque que eles faziam, mas Salvador uma carta de crédito. Teve vários... Porque antes você tinha também o dinheiro que era em cima de ouro, né, de moeda de ouro, então você levava de um lugar para o outro e você conseguia ali trocar, fazer o câmbio. Mas acabou essa questão da prata, do ouro, teve o bronze, a prata, o ouro, depois aí virou essas cartas de crédito, que foi aí que começou a surgir bancos, né? Pois é, e esse livro conta os ciclos econômicos de Salvador. Vários ciclos. E, para mim, o mote econômico da nossa cidade é o mercado imobiliário. Serviço? Tem. Turismo? O turismo, é a gastronomia, que é pouco, mas o imobiliário eu também vejo. Se comparar o turismo, pode até ser maior, tem um potencial de crescimento gigantesco. Poderia ser bem maior, né? Poderia, mas não é. Fato. Temos um potencial gigantesco? Temos, mas ainda é potencial. Temos uma Baía de Todos Santos maravilhosa? Temos, mas ainda é potencial. O mercado imobiliário é o grande motor da nossa economia. Fato. Tanto é que isso é visível. Quando a gente vê a cidade cheia de construções, né, de gruas ali, as coisas estão indo bem. Quando a gente vê que está sem movimento nenhum, é porque está indo mal. E se Salvador ficar para trás na integração entre o valor cripto, né, riqueza cripto, e o mundo físico, que é o mercado imobiliário, Salvador ficará para trás, inclusive mais para trás do que outras grandes cidades que têm. São Paulo tem lá serviço, tem serviço financeiro, tem mil outras coisas. O Rio também tem muita coisa, né? Não sou conhecedor, mas, por exemplo, Curitiba tem startup, tem inovação, tem outras coisas. Salvador é mercado imobiliário. Sim. Quem fala, mas você está com a visão atrasada. É o mundo como é, a vida como ela é hoje. E se Salvador não entrar nessa integração tecnológica, ficará para trás. A propagação de pobreza será maior do que já advinda desse governo do PT, que já é grave, é feio, né? A inflação é braba, e, né, os custos são altos para viver em Salvador. Então, para mim, uma forma o que Salvador entrega é muito pouco, né? É muito pouco. E é uma forma de você tornar a cidade amigável para isso e absorver riqueza, sem dúvida, você integrar a cidade à tecnologia que acontece hoje no mundo. Aí estava falando aqui, Vancouver, o prefeito lá já está esperto em relação a isso. Miami, esperto. Dubai, esperto. Portugal, Ilha da Madeira lá, esperto. As pessoas estão... O mundo está mudando. Mudando. Né? Países de maneira também, muito rápida. Se a gente falar aí, você tem... Agora os caminhos estão aí. Ou você é a toca do coelho, ou você fica escondido. Se ficar escondido, não tenho dúvida que o trem passará sobre cima de nós. Sim. Mas é isso. Então, vamos aguardar os próximos projetos, vamos aguardar aí. Tem um monte de ideia boa aí. As coisas novas para a gente vai falando no WhatsApp, fazer, de repente, um novo episódio lá na frente, mostrando aí esses desdobramentos aí. A verdade é que ele está bem no começo, né? As coisas são... Até essa conversa com outros vereadores, os vereadores não têm a mínima ideia do que está acontecendo. É verdade, eu não estou aqui menosprezando ninguém, mas estão em outra... A maioria está ali em outra pegada, e não está atenta ao trem que está passando. Esse projeto já está desde 2023 lá, né? Acho que tem um de 23. Novembro, é o primeiro, dezembro, né? Ali, o primeiro, né? E... Eu enxergo como interessante essa carteira pública aí. Eu vou construir algo nesse sentido, a gente vai conversando. Vamos conversar. Isso eu acho que é bem importante para o município, né?
No mínimo, ó, é o bode da sala, a opção está aqui. Vocês querem? Ou vocês querem ficar para trás? Né? Porque a gente está... Você já vem falando aí desde 23 e o poder público precisa realmente interagir. Você que é de Salvador, que está na audiência aí, você que votou em outro vereador, entra lá, manda uma mensagem para o seu vereador, manda ele dar uma olhadinha no projeto, incentiva ele a fazer outros projetos também, pô, incentiva eles a apoiar. O servidor que quer ter a opção de receber ali uma parte do seu salário em cripto, pô, manda lá para o seu vereador também. Manda. Começa a circular esse assunto, porque é a partir dessas iniciativas que as coisas acontecem. Né? As coisas começam a acontecer. As pessoas, até o vereador se sente pressionado para entender. Ó, tem uma turma aqui que quer uma opção diferente do sistema atual, porque está enxergando que o seu poder de compra está sendo corrido rapidamente. Existe, diferentemente da década de 80, hoje existe uma opção. Existe um bote salva-vida. Sim. Na década de 80 você tinha que tapar o nariz, né, esconder debaixo do tapete o dinheiro que você tinha, fazer a compra mensal e segurar o choro. Concorda? Concordo. Hoje, pelo menos, tem uma forma de você... Pô, não, dá para sobreviver aqui, pô, dá para ter uma opção. É lógico que o governo do PT aí, na hora que enxergar isso aí, vai tentar de todas as formas controlar o capital, né? Mas por isso que é difícil, importante a educação, né? E aí, com a educação, a criançada aí vai vir forte, né? Aí as coisas... E quem sabe a gente muda o quadro do Brasil, né? Exato. Pô, é uma infelicidade o que está acontecendo com o nosso país, viu? É grave, talvez as pessoas... Você vê que a Faria Lima foi toda enganada ali com o arcabouço fiscal, né? Imagina, eu tava falando se a Faria Lima foi enganada, imagina... Eu estava falando isso ontem com um colega, né, que tem um provedor também, e ele falando para ele, olha, agora com a reforma tributária, o valor que a gente pagava por serviço, ele vai praticamente triplicar. Então, ou mais, eu nem sei que número, qual é o número no frigir dos ovos, a carga total, né, quando a gente soma ali os federais e o serviço. Então, assim, acaba que o empresário ele vem ali carregando o país ali de uma forma muito já dolorosa. E ontem eu ouvi, não sei se foi ontem ou foi hoje, eu ouvi o ministro da Fazenda dizendo que quem mora na cobertura não paga a conta e agora vai ter que pagar. Então, assim, ele foi muito infeliz com aquela colocação dele. Se você mora na cobertura é porque você batalhou para morar na cobertura. Você trabalhou para isso. E você trabalha para isso, para se manter lá. Porque para se manter na cobertura é difícil. É difícil você estar na cobertura, porque você vai pagar por estar na cobertura. E fora tudo isso... você pega ali fora com a visão de a visão medíocre, coitado. De soma zero. De que para alguém... Você ganhou dinheiro, você pagou imposto por aquele dinheiro, aí você pega aquele dinheiro, bota ele para trabalhar para você, você vai ter que ainda pagar mais imposto. Isso é a visão atrasada de que para alguém prosperar, outra pessoa tem que perder. Não. Todo mundo pode ganhar dinheiro. É uma visão, né, marxista da coisa. Achar que da exploração do trabalho e que ainda come gente. É fato. Ainda tem gente que se ilude com essa visão, infelizmente. Exatamente. Justamente, eles querem deixar todo mundo mais ignorante, né, nos assuntos, justamente para poder conseguir dominar e a mentira ser uma verdade absoluta. Então fala que se alguém algum dia acreditou nisso, que para você ganhar dinheiro você tem que tornar alguém pobre, você está enganado, né? Assim com certeza. Tanto é que você lugar cresce que mais ajudando outros, não é pisando em outros, né? O lugar que mais viveu prosperidade do capitalismo, que é os Estados Unidos, as pessoas prosperaram sem empobrecer ninguém. Sem empobrecer ninguém, com certeza. Com certeza. Mas tá bom, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir.
e de nos assistir no próximo André Talks. Vai estar aqui o deputado Diego Castro e a gente vai falar sobre as iniciativas do Estado. Hoje tivemos com o deputado Alexandre Aleluia e a gente falou aqui sobre toda essa bitcoinização da prefeitura municipal, né, do nosso município de Salvador. Boa. Então, um abraço e obrigado, até André. a próxima. Obrigado, abraço, até a próxima. Bitcoin e a liberdade real contra o sistema, eu sou frontal. Com André Costa, visão sem igual. Aqui o conteúdo é letal.